Bom dia, pessoal. Dia maravilhoso, né, que o Senhor preparou para nós. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Romanos e veremos os versos 26 a 30 aí do capítulo 8. Não podemos, entretanto, deixar de recordar alguma coisa da semana passada, onde Paulo afirma que toda a criação sofre por causa de uma decisão errada que o homem tomou no passado. Mas apesar deste sofrimento, há uma esperança, e aqueles que confiam no Senhor aguardam com paciência o cumprimento da promessa. Mas os versos que vamos estudar hoje, Paulo vai afirmar que não estamos sós nos nossos sofrimentos. Observe a parte A do versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Creio que Paulo afirma isto devido àquela palavra de Jesus a seus discípulos, quando ele estava instruindo eles a respeito da sua morte, da sua ressurreição. E João, lá no capítulo 14, 16, coloca assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esta promessa de Jesus se cumpriu, e o Espírito Santo habita em nós, para nos consolar e dar discernimento das coisas de Deus sobre as nossas vidas. O interessante é que a única coisa que devemos fazer para termos esta bênção é abrir o nosso coração e deixar que ele habite. As nossas ações não vai se tornar nada, é apenas dele. Observe o verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O único que tem condições de examinar os corações é Deus, que ele é onisciente e ele é onipotente. Não vemos, por exemplo, nós vemos apenas o exterior, mas Deus, ele sonda todo o nosso ser, sonda o nosso coração e dirige o Espírito nas nossas necessidades. E é pela vontade dele para nos abençoar a vida dos santos, daqueles que foram separados pela sua vontade. Outra coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz, no estudo passado, vocês se lembram que vimos que a criação geme com dores de parto, uma dor insuportável. Mas Paulo afirma que este Espírito Santo, habitando em nós, igualmente sofre nas nossas dores. Observem agora a parte B do verso 26. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo nos mostra mais uma vez o quanto somos fracos. E até nas nossas petições junto ao Pai não sabemos fazer como convém. Deus, ele sonda os nossos corações, sabe das nossas necessidades, está pronto para nos atender. Mas ele quer que nos acheguemos a ele e sejamos claros nas nossas necessidades. E temos liberdade para isto, pois Jesus nos concedeu essa liberdade com a sua morte. Quando ele morre, o véu se rasga, nos dando um livre acesso ao Pai. Já falamos disso aqui. Para podermos chegarmos a ele, confessarmos a nossa fraqueza, agradecer pelas bênçãos que recebemos e interceder também pelas nossas necessidades, sem necessidade de nenhum representante, de ninguém que vá lá e mostre aquilo que nós queremos. Mas observe o restante. Da mesma forma que a criação sofre com as dores do parto, o Espírito que habita em nós intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, algo que nem dá para explicar. Já citei aqui que somos falhos e pecadores e a cada instante estamos sujeitos a pecar. Às vezes, só vamos perceber o nosso erro muito depois, mas creio que o Espírito Santo, no momento em que pecamos, já começa a sofrer e manifestar este sofrimento através de gemidos junto ao Pai. Isto é maravilhoso, e só podemos entender isso a partir do momento em que as nossas vidas é dirigida por esse Espírito que habita em nós. Dos versos 28 a 30, Paulo vai expor um assunto que muitas pessoas têm seu entendimento próprio e, com certeza, podem não concordar com o que o outro fala. E isso é bom, pois sabemos que nós não somos perfeitos e temos as nossas falhas, e às vezes o que pensamos
pode não estar certo, mas temos a liberdade dada por Deus de termos as nossas opiniões. E não precisamos brigar ou tentar impor a nossa verdade. O que entendo é que Deus me criou para ser uma imagem e semelhança dele. Quer dizer, para buscar fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Não é para olhar para mim e dizer que está vendo Deus em mim. Não, mas é que podemos olhar no espelho e saber que somos a imagem e semelhança de Deus quando agimos de acordo com a vontade dele. Então, para mim, este assunto de eleição, predestinação, busco guardar em meu coração as minhas convicções. E deixo aí para os doutores da lei tentar explicar para os seus seguidores. Mas o verso 28 nos diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida também. E nada foge dos planos dele. Sabemos que não entendemos e nem cabe a nós procurar entender estes planos, mas tudo está no controle dele. Podemos, por exemplo, explicar a morte de um filho, uma doença incurável, que é da vontade de Deus? Como seres humanos, com certeza não temos condições de explicar isso. Tudo tem um propósito estabelecido para aqueles que amam a Deus. Mesmo nas lutas e dificuldades, temos que entender que Deus está no controle e nada foge das suas mãos, nada foge do seu conhecimento. E isso só acontece porque este Espírito Santo que habita em nós nos dá este entendimento e nos faz acreditar e ter esperança de que as coisas do presente não podem ser comparadas com a glória que está preparada para aqueles que deixam sua vida ser guiadas por Ele. Minha oração é para que tenhamos este entendimento e deixemos ser guiados pela vontade do nosso Deus, e que o seu coração esteja sempre preparado para poder entender que o Espírito Santo de Deus intercede por você e que mesmo nas lutas, mesmo nos sofrimentos, nós somos guiados por Deus. E Ele que sabe, Ele que tem a força, tem a vontade, Ele que tem discernimento sobre aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus te dê uma ótima semana junto com seus familiares. E nós vamos continuar aqui, tomando o nosso cafezinho, preparando o próximo estudo para o domingo que vem. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.